E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Irmãos, esse texto eu sei que ele é bem conhecido. Eu acredito que qualquer pessoa que conhece Jesus, dificilmente ela vai desconhecer essa passagem, porque é uma passagem muito marcante e muito tocante mesmo na vida do povo de Deus. Trata-se de Abraão, da vida de Abraão, e nós sabemos, irmãos, que Abraão, ele passou uma vida toda sendo provada, como todo crente passa uma vida toda sendo provado. Mas eu quero destacar apenas 2 provações na vida de Abraão. Uma no início da sua vida e a outra quase no fim. Por que eu estou dizendo no início? No início, porque quando ele foi chamado para conhecer Deus e lhe foi dado uma missão para a formação do povo de Israel, embora Abraão não tivesse esse entendimento naquele momento, ele tinha 75 anos. E quando ele foi provado, de acordo com o histórico desse texto,
ele tinha mais ou menos 117 anos. Tá? Então, se você olhar o lapso de tempo, são mais ou menos 25 mais 17, aí você vai ter uns 42 anos de história. Né? De história. Que Abraão começou a conhecer Deus com 75 anos, ele viveu 175 anos, ele teve 100 anos de vida servindo a Deus propriamente dito. Mas eu quero me concentrar primeiro na primeira provação, brevemente, não vou me delongar porque não estou lendo o texto que fala da primeira provação, e eu quero me deter mais nesse texto, que é exatamente o texto que narra a última provação na vida de Abraão. Na primeira provação, foi quando Deus se deu a conhecer Abraão, se revelou a Abraão, e depois que Abraão naturalmente teve esse conhecimento de Deus, Deus então lhe chamou para ele para uma missão que seria formar o povo de Israel. Embora Abraão talvez não tivesse esse entendimento no momento. Qual foi a missão que Deus deu a ele? Que foi uma verdadeira provação. Que ele abandonasse sua terra, sua família, e fosse para uma terra que Deus não disse para onde ele iria. Deus revelou aos poucos. Depois ele foi conhecendo que a terra era a terra onde ele chegou, a terra da peregrinação dele. Mas no início Deus não lhe revelou para onde ele iria. Apenas disse: sai da tua terra, abandona a tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse te mostrarei prova que ele não sabia para onde iria. Mas ao longo do tempo Deus então lhe revelou claramente o local. E naquele momento ele obedeceu, mas ele não foi capaz de obedecer totalmente. Por que não foi capaz de obedecer totalmente? Porque a ordem foi clara para ele: sai da tua terra, abandona a tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu, mas por afetos, laços familiares, ele levou o sobrinho dele, que tinha perdido o pai dele, que era irmão de Abraão, Arã, e naturalmente, algum motivo levou Abraão, moveu Abraão a levar o sobrinho. E a gente, quando estuda toda a história, a gente pergunta: Abraão fez certo ou fez errado? A Bíblia não diz se ele fez certo ou fez errado. Apenas Deus disse que abandona a tua parentela. Isso envolvia só levar a esposa dele, que era corpo do corpo dele, e sozinho, e com todos os seus bens. Mas ele levou o sobrinho, e nós sabemos que isso lhe trouxe sérios problemas de convivência. Isso nos ensinando que quando a gente não obedece a Deus inteiramente, naquela parte que nós somos desobedientes, vamos colher os frutos dessa desobediência. Mas ele obedeceu. Também ele estava no início da carreira, no início da sua fé. Aqui nesse texto é diferente, porque vários anos se passaram. E aqui Deus submete a Abraão à maior das provas que um ser humano poderia ser submetido. Quando você dá uma olhada nas Escrituras, vários homens de Deus passaram por várias provações, mas nenhum deles enfrentou essa provação que Abraão foi submetido. Por quê? Essa foi a pior das provações que ele enfrentou. Pelo seguinte: porque ele tinha esperado 25 anos para ter um filho. Ele chegou na terra de Canaã, depois de 10 anos, Deus, ele fez uma espécie de pedido a Deus, dizendo que ele não tinha herdeiro.
e quem herdasse seus bens seria um dos servos dele, como fosse um servo da família, que era um damasceno, alguém que era da Síria, da cidade de Damasco, e Deus foi claro para ele, dizendo assim, este não será seu herdeiro. O herdeiro que você seu será um nascido de você, de você. E Abraão, nessa época, tinha já 85 anos. Tinha passado mais 10 anos, 75 mais 10, 85. E Deus afirmou que o herdeiro dele seria alguém que iria nascer dele mesmo. E Abraão, então, esperou. Espera. E Deus leva 15 anos para cumprir a promessa. Mostrando que o tempo de Deus é o melhor tempo, embora não seja para nós, mas é para Deus o melhor tempo. É o tempo que Deus sabe que é o tempo que vai trazer benefício para a pessoa que vai ser agraciada com o cumprimento da sua promessa. Embora Abraão não entendesse isso. Se Abraão não foi capaz de entender, imagine Sara, sua esposa, que vendo o tempo passar, que Sara também sabia da promessa. Eu não acredito que Abraão não contou a Sara que ele teria um filho. Sara foi mais apressada do que ele e tentou dar uma mãozinha a Deus. Fazer Deus cumprir a promessa dele. Aí ela sugeriu, então, que ele tivesse um filho com a escrava dele, H, e que esse filho seria dela, porque era um costume da época. Né? Hoje isso é escandaloso, mas naquela época isso era um costume. E Abraão consentiu. Tá? Abraão deveria ser mais firme na fé do que Sara. Ele foi extremamente fraco porque ele concordou com Sara, porque ele deveria dizer assim, não, eu vou esperar em Deus. Deus disse que esse filho... Deus não disse claramente que seria com Sara, mas ficava subentendido que era com Sara. Talvez Abraão tivesse entendido. Meu filho, é meu filho. Ele poderia dizer que, ao ser com H, poderia cumprir a promessa de Deus. Mas ele se apressou. Ele se apressou e concordou com Sara e teve esse filho. Mais problemas para ele. Mais problemas para ele. E a gente tem que aprender lições das Escrituras, irmãos. Quando a gente tira a centralidade da nossa vida da vontade de Deus, fique certo que você vai colher problemas. Que você vai colher frutos da decisão que você tomar. O melhor caminho da bênção é o caminho da obediência. É o caminho de centralizar sua vida, suas ações, naquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Então, toda vez que ele tomava decisões que iam de encontro à vontade de Deus, ele colhia as consequências dessas decisões. Mas aqui, no tempo de Deus, quando ele ia completando 100 anos, aliás, 99 anos, ele fez 99 anos, aí Deus, pela misericórdia dele, apareceu Abraão. Note que Isaac já tinha nascido, viu? Isaac já tinha nascido, e se ele teve Isaac com 85 anos, então, e Abraão, não, Ismael já tinha nascido. E se ele teve Ismael com 85 anos, Isaac nasceu com 100, que idade tinha Ismael? De 85 para 100, dá 15 anos, né? Então, estava lá Ismael com seus 15 anos. Quando Isaac nasceu. Mas um ano antes de Isaac nascer, Deus apareceu a Abraão e ratificou a promessa, confirmou a promessa, e nesse momento Abraão ia fazer quase 100 e Sara 90. E Sara, então, quando ouviu Deus confirmando a promessa, e riu, porque esse riso dela
era uma manifestação da sua incredulidade. Ela achava que Deus não poderia cumprir a promessa dada a idade dela, né? 90 anos, Abraão com 100, porque Abraão era mais velho que ela, 10 anos, e ela foi questionada, porque Deus apareceu na forma um homem, mas era um anjo, né? E na forma humana, e o anjo disse assim, por que Sara se riu? Porque anjo é assim, irmão, anjo não é igual o homem, não. O anjo não tolera incredulidade. Ele não tolera. Por isso que se Deus deixasse que os anjos pregassem o evangelho e os pecadores zombassem, porque eles conhecem a Deus, talvez eles não tivessem capacidade de tolerar essa zombaria. Por isso que Deus deixou que pecadores pregassem o evangelho para pecadores. Por isso que os anjos não tiveram esse privilégio. E o anjo disse, e muitos acham que esse anjo que apareceu, o anjo do Senhor, era Jesus no seu estado pré-encarnado, e tudo indica que era mesmo, né? Ou seja, Deus é no seu estado pré-encarnado, no caso de Jesus. Aí o anjo disse, por que Sara riu? Sara mentiu, dizendo que não riu, mas o anjo disse, ela riu sim, ela riu sim. E por ironia, Deus disse, o nome dele é Isaac. Exatamente o significado do nome Isaac é riso. Por que ele mandou botar Isaac? Porque toda vez que ele olhasse para o filho, ele dizia, eis o filho sobrenatural que Deus me deu, fruto da minha incredulidade. Mas mesmo assim Deus me deu. Deus me deu. Ela teve que carregar isso com ela durante todo o tempo de vida. Tanto ela como... Não, ela porque riu, foi ela que riu, né? E quando deu um ano depois, nasce Isaac. 25 anos depois. 25 anos depois. Que Isaac nasceu. Teve que esperar o tempo de Deus. Olha, Isaac nasceu, cresceu, já tinha mais ou menos aqui, ele tinha mais ou menos... A gente não sabe a idade certa, porque a Bíblia não fala, né? Quando a gente fala 75, porque ela registra que Abraão saiu de Arã. Quando fala 85, porque a Bíblia registra quando nasceu Isaac, quando nasceu Ismael. Mas a idade de Isaac aqui a gente não sabe. Mas ele tinha mais ou menos entre 15 e 17 anos. Muitos estudiosos acham que ele tinha mais ou menos essa idade, entre 15 ou 17 anos. Se ele tinha 17, então Abraão tinha 117. Se ele tinha 15, então Abraão tinha 115, porque ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos. E quando chega nesse momento, Deus lhe faz um pedido. E o pedido foi extremamente difícil para Abraão. Porque foi que Deus disse? Deus disse assim, ó, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova e lhe disse assim, com muita clareza, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Aí Deus lhe pede a vida do filho dele em sacrifício. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali ao holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha, algumas verdades a gente tem que aprender aqui. Deus chega para Abraão e diz assim, ó, Abraão, toma teu filho, teu único filho. A pergunta, Isaque era o único filho? Isaac, Ismael já tinha lá seus, talvez, 15 anos, por aí. Mas Deus diz que o único filho de Abraão é Isaac. Por quê? Porque Ismael foi fruto da carnalidade dele. Fruto da desobediência, e Deus não considerou. O povo que eu vou formar não vai por Ismael, vai por Isaac. Por isso é teu único filho. E a desobediência de Isaac, de Abraão, foi tão séria ao nascer Isaac, que até hoje, século 21, você vive um conflito que você não encontra solução no horizonte longínquo.
Porque Ismael, ele é ascendente, dele descendem os árabes. Isaac, dele descende os judeus. E eles brigavam já naquela época. A inveja de Ismael era muito grande contra Isaac. Ismael provocava Isaac. E quando você vai para o Oriente Médio, você vê Ismael lá e vê Isaac também brigando. Continua brigando. Tudo fruto da desobediência de Abraão. Então Deus pede a ele o único filho. Para Deus, ele só tinha um filho. Que foi o filho que ele prometeu. O outro filho foi filho da carnalidade e desobediência dele. Outra coisa, ele pede uma coisa que era um pedido estranho. Por que era estranho? Porque, irmãos, os sacrifícios, Deus era adorado através do sacrifício de animais. Esses animais simbolizando o nosso Redentor, Cristo, que viria no tempo certo, no tempo de Deus. A história desde Adão, o sacrifício começou desde Adão. Até aquele tempo, Deus nunca tinha pedido o sacrifício de seres humanos. O sacrifício era sempre de animais. Quem oferecia a seres humanos eram os pagãos, os povos pagãos, eles faziam. E Abraão sabia disso, mas o povo de Deus mesmo, Deus nunca tinha pedido sacrifícios humanos. Aí ele chega para Abraão e diz, oferece em holocausto. Foi bem claro. Repare por quê. Quando você chega no livro de Levítico, já no tempo de Moisés, você vê lá os 5 tipos de sacrifícios. O holocausto era um deles, era o primeiro. Só que o holocausto era um sacrifício todo especial. Por que era especial? Porque a vítima oferecida, ela teria que ser totalmente consumida pelo fogo, porque era um tipo de adoração a Deus em que a vítima se oferecia totalmente a Deus. Havia outro tipo de sacrifícios em que até o sacerdote tinha participação. Mas no holocausto, não. No holocausto, tudo era queimado. Subia como cheiro suave. Claro que aquilo estava representando o grande sacrifício de Jesus na cruz, futuro para eles, passado para nós. E Abraão entendeu isso, e Deus lhe pede exatamente que seu filho, seu único filho, a quem ele amava, fosse oferecido em sacrifício. Irmão, nós não sabemos, porque não estávamos no íntimo de Abraão, como ele recebeu essa provação, como ele reagiu, mas o que nós só podemos ver é que ele era um homem pronto a obedecer, mesmo que ele não tivesse compreensão daquilo que lhe estava sendo pedido. Ele olhava só para Deus. E ele foi pronto a obedecer. Por que ele foi pronto? Porque o texto diz assim, levantou-se, pois, de madrugada. É como se Deus pedisse, hoje durante o dia, entra pela noite, de madrugada ele se levanta. E prepara tudo. Prepara o animal, que ia levar a lenha. Leva 2 servos e leva Isaac. O texto não fala, mas eu posso entender que ele não comunicou isso a Sara. Ele não comunicou porque Sara não teria a mesma estrutura espiritual dele para a obediência. Eu imagino que Sara ia brigar com ele, mas ia brigar como uma mãe feroz. Como é? Depois que eu tenho o meu único filho, que saiu da minha barriga? Não, Deus não impediu isso, deu. E o argumento dela ia ser forte. O cara diz assim, Deus nunca pediu isso. Como é que você está dizendo agora que é isso? Rapaz, vai ao psiquiatra.
para ele lhe examinar. E o argumento dele ia ser fortíssimo, dela ia ser fortíssimo. Então ele não comunicou a Sara e começou o seu processo de obediência. Levou. Olha, por que a gente imagina que Isaac tinha mais ou menos 15 a 17 anos? Porque ele fez uma jornada de 3 dias. E ele não foi montado no animal, não. Porque o animal levava a lenha para o sacrifício. Abraão, com idade, andou 3 dias. Não sei se ele deve ter parado em algum lugar para beber uma água, dormir, e que ele não ia aguentar andar 3 dias sem parar. Mas Isaac, se fosse muito jovem, não teria estrutura. Mas com essa idade de 15 a 17 anos, ele teria estrutura. E eles foram, Abraão não comunicou a ninguém, nem a Isaac, nem aos servos que foram com ele, e nem a Sara. Ele simplesmente estava pronto a obedecer. Outra coisa, irmãos, essa aprovação veio no fim da carreira dele. Por que não veio logo no início? Olha, você e eu, como crentes, vamos viver a nossa vida e vamos ser provados sempre. Vamos ser provados sempre. Vamos ser provados para que Deus aperfeiçoe a minha fé e a sua fé. A aprovação aperfeiçoa a fé. Mas ele só vai provar na tua capacidade de enfrentar a aprovação. Isso é o que o texto diz, com muita clareza, que não há provação que não seja humana. Eu sei que muitos interpretam dizendo assim, que não há provação que não seja humana, dizendo que toda provação ou tentação vem do homem. Mas eu entendo mais que ele quer dizer que não é além das nossas forças, que o versículo depois vai dizer. Deus não vai lhe provar além da sua capacidade de suportar. Ele limita a provação. E eu acho que ele provou Abraão nesse momento, porque Abraão agora tinha estrutura para suportar. Tanto tinha que suportou. E foi. E caminharam. E chegaram perto do Monte Moriá. Muitos afirmam que o Monte Moriá corresponde ao local onde Jesus foi crucificado. Local do sacrifício de Jesus. E quando chegou perto do monte, tinha um local íngreme, que talvez o animal já estava cansado, não tivesse mais forças para levar. Foi o que ele fez. Ele pegou o animal e os 2 servos que foram com ele, disseram, fique aí, e eu e o rapaz, vamos até ali e depois voltaremos. Eu quero até analisar com os irmãos essa expressão, voltaremos. Vamos ali e depois voltaremos. Então ele pegou a lenha e botou nos ombros de Isaac. Então Isaac podia carregar um peso daquele. Então ele não era nenhuma criança de 5 anos, nem a criança de 4 anos, porque o que o animal estava levando, agora era ele que ia levar. E Abraão, que era velho, pegou o fogo, falou o cutelo, que ia sacrificar, e o fogo dele pega o fogo, deve ser algum instrumento para acender o fogo, a lenha. E a distância agora era pouca, e eles foram até esse monte. Agora só 2 pessoas. E até ali, Abraão nada tinha revelado. Até que Isaac faz uma pergunta. E ele é obrigado a revelar por causa da pergunta. Qual foi a pergunta que Isaac fez? O versículo 7 diz assim, Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque Isaac sabia que o que se oferecia era o cordeiro. Não era gente. Não era gente. Aí Abraão dá uma resposta interessante. Ele diz assim, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Vamos analisar essa expressão. Voltaremos, e essa expressão, Deus proverá, como resposta dada de Abraão, por Abraão a seu filho Isaque. Quando ele deixou o animal e os dois homens, ele disse, voltaremos. O que é que estava por trás desse voltaremos? Estava ele mentindo? Ou aquilo expressava a fé dele? A fé dele. Parece que ele acreditava que algo que ele não entendia ia acontecer. E quando o filho disse, meu pai, a lenha está aí, o cutelo está aí, a faca está aí, e o cordeiro, ele diz, Deus proverá, meu filho. Essa resposta dele parece que representa também a confiança que ele tinha que Deus ia fazer algo. E quando ele fala Deus proverá, ele usa um composto do nome de Deus, ele junta a palavra Irvá, que é um tetragrama sagrado, e a palavra Jiré. Aí a tradução é Jeová Jiré. Mas a tradução realmente é Irvá Jiré, porque é o tetragrama sagrado, eu falo no hebraico. Jiré é o Deus que vai providenciar alguma coisa. Deus proverá, Deus que vai prover. Mas isso, irmãos, revela a fé de Abraão. Parece que no fundo Abraão acreditava duas coisas. Que na hora Deus ia fazer alguma coisa e ia substituir Isaque por um cordeiro, porque senão ele não diria voltaremos, senão estaria mentindo. Ele acreditava, ou então ele acreditava realmente que Isaque ia ser oferecido em holocausto, que ele ia oferecer em holocausto, mas que Deus ia fazer uma... Olha que até aquela época, Abraão não tinha experiência de ressurreição. Não tinha, porque nunca houve um registro de ressurreição até aquele momento. Mas ele achava que Deus, mesmo que ele sacrificasse, Deus ia ressuscitar o filho dele. Baseado em quê? Agora é baseado na Bíblia. Que eu não podia afirmar isso se eu não tivesse respaldo bíblico. Eu não podia dizer, ele achava. Como é que eu acho que ele achava? Ele não me disse o que ele achava. Ele não me disse. Eu não posso dizer eu acho, porque eu não tenho que achar. Eu tenho que deduzir ensinos extraídos das Escrituras. Mas o texto de Hebreus vai nos dar exatamente essa informação de que ele acreditava que caso o filho dele fosse oferecido em sacrifício, esse filho iria ressuscitar pelo poder de Deus. Então, olhe primeiro Gênesis 17 e 19. Depois a gente vai ver Hebreus 11, 17 a 20. Vá primeiro para Hebreus 17 e 19. O que é que diz? Gênesis 17 e 19. Olha o que é que o texto diz. Diz assim, quando Deus prometeu que ele teria um filho, Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Aí fala, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Ora, ele deve ter raciocinado, se Deus me disse que a aliança dele ia ser perpetuada com Isaque, começou com Abraão, depois ia dar continuidade com Isaque, depois para Jacó. Se Isaque vai morrer, Deus vai fazer aliança com o morto? Deus faz aliança com o vivo. Ele deve ter raciocinado. Você pode notar que a fé dele foi posta na palavra de Deus. Deus não vai dizer uma coisa e se contradizer totalmente com aquilo que ele disse. Isso é dedução do texto, isso não é afirmação do texto. O texto não está dizendo. Ele pode deduzir essa verdade. Mas você tem um texto
e quem vai ser explícito e claro, que vai revelar a fé de Abraão. É Hebreus 11, 17 e 20. Paulo falou, o escritor de Hebreus falou isso, o escritor estava inspirado e nós podemos, com base nesse registro do texto de Hebreus, afirmar isso, que Abraão cria que Deus ia, caso ele sacrificasse o filho, Deus iria ressuscitar, porque senão a promessa dele não poderia ser cumprida de jeito nenhum. Hebreus vai afirmar isso. Hebreus 11, versículo 17 a versículo 20, nós vamos ler para comprovar isso. Olha, vamos ver a partir do 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, repare que ele está se referindo àquela provação, ofereceu Isaac. Repare que ele está se referindo à aprovação de Isaac. Quando ele ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Interessante, eu acho interessante que lá chama filho único e aqui chama filho unigênito, né? Que não teve outro como Isaac. Abraão teve até outros filhos com Quetura, mas nenhum deles foi considerado. Deus só considerou realmente Isaac. Aí ele continua, aquele que acolheu alegremente as promessas, ele creu nas promessas das alianças, ele diz assim, e que tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Foi nisso que ele firmou sua fé. Aí o versículo 19 vem a conclusão. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. De onde também, figuradamente, recobrou. Então, aqui está afirmando, aqui não é uma dedução do versículo, aqui é uma afirmação do escritor de Hebreus, de que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos. Senão, a promessa dele falharia e Deus não poderia falhar de jeito nenhum. Essa era a fé do gigante Abraão. Abraão era um homem de fé. Pergunto eu, poderia ele compartilhar com Sara essa aprovação? Teria ela estrutura? Ela cria como ele cria? Então, ela não ia suportar. Então, ele não contou. Ele não contou. Ele creu que ou Deus ressuscitaria, caso fosse oferecido, ou Deus faria uma intervenção, o Jeová Jiré, ou o Deus proverá. E foi o que aconteceu. Foi o Jeová Jiré. Foi o Deus proverá. Porque quando eles chegaram, foi aí que eu acho que foi nesse momento, quando eles chegaram no monte, foi que ele revelou a Isaac. Revelou no momento certo. Lição. Só revele verdades quando a pessoa está capacitada para assimilar. Se você revela a verdade e que a pessoa não está capacitada, você vai criar uma tremenda confusão. Uma tremenda confusão. Abraão agiu assim. E nós devemos aprender com ele. Devemos aprender com ele. Então, quando chegaram lá, o filho tinha perguntado sobre o cordeiro. Ele não respondeu, só disse o Senhor proverá. Mas chegou um momento que ele tinha que revelar. Por quê? Ele faz o altar, bota a lenha que estava nas costas de Isaac, prepara tudo, Isaac não vê nada. E aí ele tinha que revelar. Sabe por quê? Porque o texto chega a dizer que ele amarrou Isaac no altar que ele fez. Aí eu pergunto, Isaac com 17 podia pegar Abraão, dar uma gravata, velho, quem vai é o Senhor. Velho, quem vai é o Senhor. O Senhor pensa que você vai botar aí em cima, mas quem vai é o Senhor, porque tem a petulância de querer me matar. Mas Isaac também era um homem, uma pessoa de fé. Sabe por quê? Porque ele se deixou amarrar.
Abraão não teria capacidade de pegar um menino de 17 anos, jovem, ele com 117, pegar na marra e botar ali. Ele deve ter subido ao altar voluntariamente. Abraão deve ter amarrado, talvez para ele, não sei, amarrou, e ia sacrificar. E você vê que a intervenção de Deus se deu na última hora. Por que na última hora? Por que não se deu quando Abraão estava tentando amarrar? Se deu assim, quando ele já estava todo amarrado, a lenha estava ali. Primeiro ele matava para depois queimar, porque era holocausto, queimar, botar fogo na lenha, e aí a lenha consumia todo o... Não queimava vivo não, primeiro matava, era assim, né? E por que Deus só fez a intervenção na última hora? Que última hora? Quando Abraão pegou a faca, já estava com a mão estendida, ia desferir o golpe que ia tirar a vida do rapaz. Nesse momento, Deus fez a intervenção. Deus interveio, bradando, dizendo, não faças mal. Eu acho que Abraão deve ter sentido um alívio, né? Bom, a faca aqui, eu acho que naquele momento que Deus diz, não faças mal ao menino, porque eu sei que você crê em mim. Eu acho que aquilo ali foi um alívio. Acho que a faca caiu logo da mão, assim, caiu da mão, assim, ele se livrou daquela faca, né? Se livrou daquela faca com alegria tremenda. Mas por que foi na última hora? Aprendamos lição. Deus, não estou dizendo que Deus vai lhe submeter a uma provação dessa, que você nem entende que você vai para a cadeia. Que Deus não faz isso. Né? Mas por que Deus faz isso? Para que a nossa confiança nele aumente, irmãos. Aumente, a gente confie nele. Vendo as ações dele, vendo a operação dele, vendo o livramento dele. Aquilo fortalece a nossa fé quando a gente vê a ação de Deus fazendo essas intervenções e abençoando o seu povo. Claro, dentro da vontade dele. Aí ele viu o cordeiro. Na verdade, o cordeiro, Deus colocou ali, providenciou que viesse. Não é que Deus criou um cordeiro. O cordeiro, Deus providenciou, só que ele abriu os olhos de Abraão. Abraão viu o cordeiro. Aí, naturalmente, desamarrou Isaac, pegou o cordeiro, botou no lugar e aí sacrificou o cordeiro. Ele viu a providência de Deus, Isaac viu, Abraão cresceu na fé, Isaac cresceu na fé e o cordeiro foi oferecido. A gente sabe que aquele cordeiro representava Jesus. Aí a pessoa diz assim, Isaac teve um substituto, que foi o cordeiro. O substituto de Isaac foi o cordeiro, que representava Jesus. Aquele substituto de Isaac, que foi o cordeiro, é o nosso substituto. Jesus morreu na cruz, Jesus é o antítipo, é a realidade. É a realidade. O cordeiro era o tipo, era a figura. E ele se tornou o nosso substituto, por quê? Porque se Deus usasse de juízo conosco, nós iríamos ao sacrifício como juízo. Aquele cordeiro estava nos substituindo. E ele estava representando Jesus. E aí a história tem o seu desfecho e Deus disse, agora eu sei que você... É claro que Deus já sabia, que Deus é onisciente. Foi para o próprio Abraão saber. Aí Abraão, naturalmente, ele deve ter deixado a lenha lá, o holocausto lá que foi queimado todo, deve ter oferecido o culto a Deus, né? Ele não desprezou, porque o cordeiro estava ali, e deve ter voltado ele e Isaac. Os servos nem souberam. Talvez, não posso afirmar isso, eu estou só deduzindo, né? Talvez Sara nem fosse informada,
E nós só fomos informados porque Deus usou Moisés para registrar a história. Agora, como foi que Moisés soube? Eu não sei. Eu posso saber, foi por revelação e ele, por inspiração, escreveu. Agora, se Abraão contou a Sara, o Isaac sabia. Ou se Isaac deu com a língua nos dentes e falou, quando chegar no céu, pergunte a ele. Aí você vai ter a resposta que eu não sei. Eu não sei porque o texto não está nos ensinando esses dados, né? Esses detalhes. Mas essa história é uma história, irmãos, que revela a fé de Abraão, a provação de Deus no momento que Abraão podia suportar e como ele foi extremamente abençoado depois desse ato de obediência. Quando a gente passa por uma provação e você se submete a Deus, você vence a provação, você cresce na fé, você pode se tornar um gigante na fé e Deus traz muitas bênçãos espirituais para você, que é um conhecimento íntimo e pessoal. Isso vai ajudar você a viver a sua vida cristã confiando em Deus. Ter um relacionamento mais pessoal e íntimo com Ele. E é isso que Deus quer de você, quer de mim. Ele lhe ama como filho que você é, mas Ele quer ter um relacionamento bem achegado. E nós podemos ter esse relacionamento com Deus. Tá? E essas histórias estão aí para nos ensinar essas verdades. Então, que nosso Deus nos abençoe, nos ajude a compreender e que nós possamos extrair essas lições para o nosso viver dia a dia.